Olá pessoal, aqui é o professor Roberto, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos iniciar um novo assunto, um assunto já da quinta unidade, dessa penúltima unidade. Então, depois da quinta, só teremos mais uma, que é a sexta unidade, para finalizarmos o período letivo. Então, antes de iniciar o assunto propriamente dito, eu gostaria de pedir mais uma vez, por gentileza, para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho de notificações. Pois bem, pessoal, hoje vamos trabalhar um pouco sobre o que é o iluminismo. Vamos compreender um pouco sobre esse movimento intelectual que vai surgir na Europa, sobretudo na França. Vamos compreender o que significa, quais eram os ideais, quem eram os filósofos iluministas e o que tem de legado, o que foi deixado de legado para a gente hoje em dia, não é? Então, o iluminismo foi um movimento intelectual feito sobretudo por filósofos, economistas, que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, da luz, contra o antigo regime das trevas e pregava maior liberdade econômica e política. Pois bem, os filósofos iluministas começaram, sobretudo, a fazer uma contraposição com relação à Idade Média. Então, durante o século XVIII, quando é o século XVIII? O século XVIII a partir de 1701. A partir de 1701 até 1801, até 1800, nós chamamos de século XVIII. E qual era o regime que imperava durante esse período? Era o regime monárquico. Então, as monarquias elas eram predominantemente em toda a Europa. Então, os reis governavam com poderes absolutos. Os monarcas governavam com poderes absolutos, tanto na França como na, em Portugal, na Espanha e em outros países, em outros reinos. Então, o regime que era vigente era justamente a monarquia, o poder absoluto na mão de uma única figura, na mão do rei. E os filósofos iluministas, eles pregavam justamente o contrário. Eles pregavam uma maior participação do povo, uma maior participação, sobretudo, na política. E queriam abrir a mente das pessoas para que elas soubessem que os próprios reis não eram deuses e que não precisavam prestar tantas condolências aos reis e, sobretudo, à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, junto com os reis, eram os grandes detentores da sociedade, ou seja, a sociedade vivia para eles. A sociedade vivia para rezar e vivia para adorar ao seu Deus e também adorar aos reis. E o iluminismo, os filósofos iluministas vão dizer justamente o contrário, que não precisava, melhor dizendo, as pessoas fazer esse tipo de coisa, justamente porque o poder maior estava nas mãos das pessoas. E esse pensamento iluminista é o que vai desembocar justamente na Revolução Francesa de 1789. Ou seja, o povo vai começar a perceber que o poder está nas mãos do próprio povo, que o povo é soberano e consegue derrubar qualquer regime. Então, nesse viés iluminista desses filósofos, dessas filosofias, desses ideais iluministas, nós destacamos essa quebra de paradigma com a Idade Média, ou seja, com essa idade que era chamada de Idade das Trevas, onde as pessoas tinham muito medo da morte, justamente por causa das doenças, por causa das pestes e tudo mais, e sobretudo por causa das guerras. E além de tudo isso, já no século XVIII, as pessoas eram muito súditas aos reis. Então, os reis se autoproclamavam como deuses na terra. E isso fazia com que as pessoas o adorassem cada vez mais. Os adorassem cada vez mais. Nessa perspectiva, os filósofos iluministas vão dizer justamente o contrário. Ora, não existe deuses na terra. O que existe são homens se fingindo passar por deuses. Então, esse pensamento, essas filosofias vão fazer com que o povo, vão fazer com que a população
passe a compreender mais que o poder está nas mãos justamente do próprio povo. O povo é soberano e consegue derrubar qualquer tipo de regime, seja ele um reinado, seja ele uma monarquia, seja ele um sistema capitalista, seja ele um sistema presidencialista. Qualquer regime é derrotado através de uma revolução, através do poder nas mãos do povo. O iluminismo surgiu na França no século XVII e propunha o domínio do pensamento racional, sobre o teocentrismo, Deus no centro de todas as explicações, que predominava na Europa desde a época medieval. Ou seja, as pessoas acreditavam que Deus era o centro de tudo e que a sua vida era regulada por Deus. Então, não poderia ser uma vida regada ao pecado. Então, as pessoas temiam a Deus porque tinham muito medo da morte. Automaticamente, elas viviam as suas vidas delimitadas e restritas justamente sobre esses aspectos, com medo justamente dos castigos divinos, com medo dos castigos do Deus e principalmente eram dominadas justamente pelos monarcas, pelas monarquias. De acordo com os filósofos iluministas, essa forma de pensamento tinha o propósito de jogar luz nas trevas em que se encontrava grande parte da sociedade. Então, o teocentrismo dizia justamente isso. Deus é o centro de tudo. Vocês devem seguir as suas vidas de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Vocês devem adorar os seus reis. Vocês devem seguir a linha da monarquia e vocês não podem questionar nada em momento algum. Já os filósofos iluministas vão jogar luzes com relação a esses pensamentos. Então, os iluministas vão dizer justamente o contrário. Vão dizer que sim, a sociedade pode pensar por conta própria, a sociedade pode agir por conta própria e a sociedade pode promover sim revoluções a partir do momento que aquele regime não mais a satisfaçam. E isso é o que de fato vai acontecer. Nessa perspectiva, as pessoas começaram a perceber que, na realidade, os iluministas tinham a razão. Eles sabiam o que estavam dizendo. E, sobretudo, porque esses iluministas, eles eram burgueses, eles eram intelectuais, eles sabiam ler, eles eram letrados. Então, é, só que esses encontros iluministas que vão acontecer na França, principalmente no século XVII, vão ser encontros entre iluministas de forma secreta, porque eles se reuniam muitas vezes para falar mal do próprio rei. Então, não era viável se juntar em praça pública ou em qualquer outro lugar aberto para falar mal dos reis. Então, era preciso que esses encontros fossem às escondidas, que esses encontros não tivessem uma visão, uma participação popular no geral. A formulação das ideias iluministas, elas vão ser feitas de forma clandestina, justamente porque eles tinham medo de morrer, de serem assassinados, de serem julgados pelo rei. Então, tinham que fazer os seus encontros, as suas ideias, escrever os seus documentos, as suas teorias de forma clandestina, até o momento que pudesse explodir de fato uma revolução nesse pensamento, que a sociedade no geral saberia sobre esse mesmo pensamento. Os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. E o que significa dogmas religiosos? A igreja, ela mandava na vida, ela regulamentava a vida das pessoas. Isso são dogmas religiosos. As pessoas tinham medo de viver as suas vidas de forma errada, de forma equivocada, ou pelo menos de forma errada, de acordo com que a igreja propunha. Então, as pessoas tinham medo de viver no pecado. As pessoas tinham medo da sua própria liberdade. As pessoas não tinham a liberdade de forma significativa. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. Então, o absolutismo religioso
e o absolutismo monárquico, eles vão imperar durante boa parte da Idade Média e boa parte da Idade Moderna, até o momento da explosão desses pensamentos iluministas lançados por esses filósofos iluministas que vão lançar, de certa forma, luzes de pensamento sobre a sociedade que vivia nas trevas, a sociedade que vivia adorando a igreja, que vivia adorando os reis. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. São os mesmos ideais da Revolução Francesa de 1789, que é igualdade, liberdade e fraternidade. O iluminismo tinha um apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns e até mesmo de alguns reis e rainhas. Então, percebam que os filósofos iluministas, eles eram apoiados por burgueses, pela burguesia em ascensão, e também eram apoiados por boa parte da sociedade no geral. Alguns reis, não muitos, alguns reis que são chamados de déspotas esclarecidos, apoiavam o pensamento iluminista, porque alguns reis eles queriam de certa forma ser mais maleáveis com a população, ajudar mais a população, mas o sistema em que eles viviam não deixava. Dessa forma, os interesses iluministas, esses ideais, essas ideias defendidas pelos iluministas, são ideias que vão se propagar por toda a França, posteriormente por toda a Europa e depois também por todo o mundo. Então, a importância da filosofia iluminista foi justamente para lançar uma luz sobre a sociedade que vivia nas trevas, né? Os princípios do iluminismo. A universalidade visava a todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou étnicas. Individualidade, cada ser é único. Autonomia, os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem interferência da religião ou da ideologia, crenças, tradições e mitos. Pois bem, a universalidade, na realidade, era o quê? Visar todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou étnicas. Então, isso dizia que todos são iguais, todos os seres humanos são iguais, independentemente de raça, cor, religião. Esses pensamentos iluministas, essas ideologias, vão dar origem a um monte de constituições, vai dar origem, sobretudo, aos direitos humanos, vai dar origem aos primórdios dos direitos humanos e da humanidade, e isso vai desenvolver políticas por todo o mundo para ajudar a população, principalmente a população que era mais visada, né, os mais pobres. A individualidade dizia justamente que cada ser é único, então ninguém é igual a ninguém. Todos são únicos, mas todos são iguais, independentemente de raça, de cor, de religião ou de crença. A autonomia, os homens são aptos para pensar por si próprios. Então, é, o ser humano precisa saber que ele é responsável pelos seus pensamentos, que ele é responsável pela sua vida e não Deus, como os antigos pensamentos diziam, como a própria igreja dizia. Então, quem faz o seu destino é você mesmo e não Deus. Então, esse é um pensamento de que os homens são aptos a pensar e a agir por si próprio, a pensar e a agir por conta própria, sem a interferência de Deus nesse pensamento e nessas ações. O modo de pensar dos iluministas se difundiu por muitos países da Europa. Manifestou-se na Holanda, na Inglaterra e na França, onde tornou-se uma doutrina. Seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. Então, o que era que os iluministas queriam? Eles queriam que os reis deixassem de ser absolutistas e passassem a ser mais maleáveis com a população. Então eles queriam que as pessoas tivessem uma certa liberdade de pensar, uma certa liberdade para agir, sobretudo com relação à política e com relação à religião. Então eles queriam que a população se soltasse das amarras da Igreja Católica e se soltasse das amarras do absolutismo, da monarquia dos reis. Então esses eram os principais ideais do iluminismo. Eles não queriam, em primeiro momento, uma revolução,
uma revolta. Eles não queriam derrubar os reis. Eles queriam que os reis se adaptassem a esses novos pensamentos, se adaptassem a esse novo modo de vida que era justamente ouvir a população, ajudar a população. Mas, como nós sabemos, isso vai desembocar na Revolução Francesa de 1789. Então, vocês vão ver lá na Revolução Francesa que o povo vai se revoltar justamente embasado nessas ideias desses filósofos iluministas. Aqui na imagem vocês conseguem ver mais uma vez uma espécie de reunião entre filósofos iluministas, entre filósofos, entre economistas. Percebam que eles são de uma alta sociedade, percebam que eles são bem vestidos, que eles se sentam à mesa para conversar, para jantar, para almoçar e para debater os seus ideais, os seus pensamentos iluministas, esses pensamentos que vão, de certa forma, tirar a sociedade das trevas, tirar e lançar uma razão, lançar uma luz sobre a sociedade da França e sobre a sociedade da Europa no geral. Os iluministas defendiam um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados e ampla margem de liberdade civil. Então, poderia existir um rei? Sim, poderia. De acordo com o iluminista, poderia existir o rei. Só que esse rei tinha que ser um reinado parlamentarista, ou seja, tinha que existir o parlamento para regular as ações do rei, para regular as políticas do rei. Não poderia ser uma monarquia absoluta, deveria ser uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia regida por uma constituição, por leis. Então o rei deveria seguir as leis e não deveria agir com mãos de ferro. Então essa era a principal ideia dos filósofos iluministas, era que o rei de fato governasse através de uma constituição e que o povo, as pessoas, os pobres, a massa populacional no geral, participassem da política de forma significativa e que as pessoas não ficassem sem participar da política, sem participar desse processo político que vai existir. Então os reis tinham que se adaptar a esses pensamentos iluministas. Esse era o ideal, esse era o primórdio, essas eram as principais ideias dos filósofos iluministas. A mentalidade ilustrada, John Locke, 1632-1704. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo, considerado o pai do liberalismo político. Em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, afirma que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo, regido por uma Constituição. Então, o que significa dizer que o John Locke, ele vai dizer justamente o seguinte, que existia um acordo entre as pessoas e o rei, e que o povo poderia tirar o rei a qualquer momento do seu trono. Só que nós sabemos que não era bem assim. Esse pensamento, podemos dizer que ele serve mais para hoje do que propriamente dito para antes. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, nós vivemos num presidencialismo. Então tem um presidente, o sistema é dividido melhor dizendo, entre executivo, legislativo e judiciário. Só que esse sistema nós podemos derrubar. O povo pode derrubar. Porque se a gente fizer uma revolução, a gente derruba esse sistema. E aí o John Locke vai dizer o seguinte, que o sistema só está vigente porque existe o contrato entre o povo e existe o contrato entre os poderes. Então, no Brasil, por que é que tem políticos? Porque o povo deixa que existam os políticos. Se o povo brasileiro quisesse que não existisse político, poderia fazer isso? Poderia. Poderia fazer uma revolução, poderia matar, poderia prender os políticos e assim acabar com esse contrato social. Então esse contrato está vigente porque ainda está valendo. E ele vai dizer isso lá na história moderna. Ele vai dizer que os reis governavam porque a população queria que eles governassem. Então, esse pensamento de John Locke é um pensamento um pouco, eu acho que um pouco fraco, que serve mais para os dias de hoje do que propriamente para o período das monarquias.
mas de certa forma existe sim um contrato hoje em dia entre as populações e os seus regimes. Então existe o contrato, é um contrato invisível, é um contrato que de certa forma faz com que o sistema aconteça, com que essa roda do sistema gire. Então, se existe presidente no Brasil, se existe vereadores, se existe deputados, senadores, se existe governadores, é porque nós queremos. Se nós não quiséssemos, não existiria. Como assim? Bastava a gente fazer uma revolução e tirar todos. Nós poderíamos tirar todos, mas nós não tiramos porque nós estamos dentro de um contrato social, de um contrato invisível, como o John Locke vai falar. Então, já na monarquia, o rei ele era absoluto e esse contrato vai ser quebrado na França, voltando na França mais uma vez, lá em 1789, quando vai estourar a Revolução Francesa. Então, o contrato vai ser quebrado quando o povo faz a revolução e corta a cabeça do rei Luís XVI na França. Então ali eles quebraram o contrato social. Então esse é o contrato que o John Locke vai dizer, essa teoria. Então, pessoal, nós temos outras teorias para analisar, nós temos outros pensamentos para poder compreender, mas por hora vamos finalizar, que já chegamos a 20 minutos, e eu queria que a aula chegasse só até 20 minutos mesmo. Então, na próxima aula, nós vamos começar a analisar, continuar a análise acerca dos outros filósofos iluministas. Então, um abraço e até a próxima aula.